Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na construção e na execução do projeto Integrado 3. O projeto que visa trazer ali uma situação da própria prática, né, e poder aliar essa situação, né, na forma de contexto, de texto, né, aos, né, conhecimentos adquiridos nas próprias disciplinas do semestre. Então, tudo aquilo que é tratado no projeto integrado, né, ele é totalmente plausível na vida laborativa real na administração pública, né? Então, o intuito é sempre trazer conhecimentos e habilidades onde o aluno, por meio dessas situações, problemas, ele possa pesquisar e evoluir algumas questões, né? E, né, o conhecimento, ele é desenvolvido, né, e aumentado. Então, nós trouxemos aqui uma etapa um, né, onde essa construção ela trouxe uma parte mais conceitual daquele nosso, né, axioma, políticas públicas. E aí o aluno ele já por meio dessa pesquisa ele consegue ali responder as questões que foram propostas, né? E aí, né, ele angaria esse corpus teórico. Então, né, agora que já finalizamos a etapa um, está em fase aí de postagem de notas, nós daremos o prosseguimento, né, à construção da etapa 2. Como já havíamos dito anteriormente, o projeto, né, como vem do próprio nome na terminologia aí, latim, da palavra projectum, né, algo lançado à frente, né, ele funciona, né, como uma ponte, né? Então, eu tenho um início, eu tenho um caminho a ser percorrido, né, e eu tenho um objetivo final. Então, ele é construído em três etapas. As etapas um e 2 são na ferramenta Wiki. A ferramenta Wiki, ela é uma ferramenta que permite a elaboração de um texto ali a várias mãos, né? Onde o aluno ele entra, ele consegue editar, ele consegue, né, fazer a sua colaboração, as suas modificações, as suas melhorias, né? E participando ativamente em grupo, né? Então a proposta é que o projeto seja realizado ali, né, com os seus pares, né? Na educação à distância, nós temos diversas ferramentas que permitem essa interação, essa comunicação entre os pares, né? Como o fórum de comunicação, que são as ferramentas que estão disponíveis no próprio ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos ainda o WhatsApp, nós temos Google Drive, reunião virtual, ou seja, tudo aquilo, né, que está disponível para que você possa, né, realizar a interação e comunicação na educação à distância. Como todo processo construtivo, essa segunda etapa que se inicia se caracteriza como uma sequência lógica da etapa anterior, tá? Então, ao final, nós temos um projeto completo, com todo sentido, constituindo um corpus teórico e pedagógico, né, de desenvolvimento de competências e habilidades baseadas nas disciplinas do semestre. Então, você irá ali pegar todo o conhecimento aprendido e aplicar, né? Tendo ali capacidade de articular esse conhecimento, atitudes e valores necessários para a execução deste trabalho, que se configura no ensaio da vida acadêmica, né, aliado ali, né, a uma própria situação da prática laborativa, ok? Então, nesse momento, nós vamos aqui trazer o que que você precisa para dar, né, continuidade nesse projeto, né? Então, realizamos ali a etapa um, tá? Agora eu vou ali na etapa 2 e vou fazer uma leitura, né, das orientações para a etapa 2, que é justamente esse documento que eu estou disponibilizando aqui para vocês agora, tá? Então, eu vou abrir esse documento, orientações para a etapa 2, ele vai trazer ali algumas considerações que a gente possa, né, prosseguir na etapa 2. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura. Então, a etapa 2 ele visa o quê? A elaboração de uma política pública. A política pública, ela sempre visa atender uma necessidade da sociedade, tá? Então, eu posso ter uma política pública que ela onera valores, eu posso ter uma política pública somente, né, de cunho
né, cultural, educacional. Então, nem toda política pública ela vai envolver recursos, né? E eu vou seguir isso dentro de uma agenda, né, do ciclo das políticas públicas. Então, eu tenho que pensar numa situação problema, primeiramente, né? E os procedimentos prévios para a formação dessa agenda, né? E as escolhas das ações, da execução e o monitoramento e avaliação, né? Que é o que constitui o ciclo das políticas públicas, né? Então, eu vou pensar nessa política, eu vou trazer um planejamento, né? Para eu implantar essa política pública, né? Com os problemas e eu vou monitorar para ver se ela está tendo o quê? Êxito, né, no seu planejamento. Caso no monitoramento e avaliação, né, dessa execução, eu verifique que a política pública ela não está atingindo o esperado, eu vou ter que repensá-la, reavaliá-la, né, fazer um novo planejamento. Então, isso tudo vocês vão fazer na forma de texto. Esse texto será criado pelo grupo, tá? De forma autoral. Então, vocês poderão colocar na forma de tópicos, por exemplo, situação, problema, tá? Né? Justificativa, a importância. Então, aí vocês vão descrevendo lá. Então, identificando a necessidade do objeto, justificando por que essa política pública é relevante, expondo as ações, quem serão os atores envolvidos. Lembre-se que vocês já fizeram essas questões, responderam essas questões na etapa um. Então, na etapa 2 nós vamos colocar isso numa situação prática, né? Os itens apresentados ali na etapa um. Por isso que nós dizemos que é uma construção, né? Então, você vai angariando ali teoria para que você possa prosseguir nas demais etapas. Então, só que contextualizando, né? O ciclo das políticas públicas, ele é uma função do Estado, né? Ele se inicia ali no século XVIII e século XIX, né? Finalzinho dos séculos passados, com a segurança pública e defesa externa. Já nos séculos XX e XXI, ele visa promover o bem, né, comum à sociedade. Então, posto que as políticas públicas eram voltadas para a segurança e defesa, agora ela tem um cunho social. Então, ela é voltada para o bem comum da sociedade. Então, quando nós pensarmos numa política pública, nós temos que ter isso em mente, né? Que ela visa promover o bem comum de uma sociedade. Assim, o Estado precisa atuar em diversas áreas, né? Ou nichos, como saúde, educação, segurança, meio ambiente, habitação, né? Dentre outros nichos, né? Que a política pública deve atuar, né? Cidadania. Então, para isso é que se utilizam as políticas públicas, tá? Para sanar, né, as demandas da sociedade e promover o bem comum, tá? Então, a política pública, ela é um conjunto de programas, ou seja, ações e atividades desenvolvidas para o Estado com a participação dos entes públicos e ou privados. Então, você podem ter aí as empresas, né, atuando junto das políticas públicas, né, as comunidades, os, ah, ah, os grupos religiosos, então, os diversos atores, né, políticos, religiosos, sociais, né, de forma difusa, né, determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico, e corresponde aos direitos assegurados constitucionalmente, né, ou que se afirmam graças ao reconhecimento da sociedade ou dos poderes públicos. Então, eu só estou contextualizando aqui, né, o que são políticas públicas, para que vocês possam compreender a importância da construção do projeto. Tá? Então, o projeto ele tem uma grande importância para o desenvolvimento não somente da vida acadêmica, mas para o desenvolvimento social do aluno, para o desenvolvimento, né, enquanto aprendizado, né, processo de ensino-aprendizagem do aluno, ok? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A educação e a saúde são direitos universais de todos os brasileiros. Assim, as políticas públicas de educação e saúde são instituídas pela própria Constituição Federal, né? Posto que
já definem aplicações, né, constitucionais nessas duas áreas. Então, 15% da receita própria deve ser aplicada em saúde e 25% da receita própria deve ser aplicada em educação. Tá? Então, já o meio ambiente, que ele corresponde a uma política nacional do meio ambiente, instituída pela Lei Federal 6938, né? A água é concebida na Carta da República como bem de uso comum, de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, mediante a lei, né, número 9.433. Então, toda a política pública ela é instituída, né, na forma de lei. Tá? Então, tenho essa concepção. E a política pública, e agora que nós vamos iniciar a nossa segunda etapa, ela se inicia com o ciclo das políticas públicas, né? Com a formação da agenda. Então, a formulação das políticas públicas, ela apresenta as seguintes fases encadeadas de forma integrada e lógica, né? Como segue. Então, primeiramente, nós vamos, né, iniciar a formação da agenda política da política pública. Então, é um processo de definição, né, de lista dos principais problemas que a sociedade tem e que deverão ser tratados pelo governo, para que, de forma prioritária, a questão deverão convergir alguns fatores tais como vontade política, mobilização social, custo e benefício para a instauração dessa política. Então, a política pública, nós costumamos dizer que é, né, a vontade do gestor em fazer. Então, ela não é o cunho político na teoria do que se trata, né, da política em si, né, de ser político, de fazer política. E sim, ela é a política pública no intuito daquilo que o gestor tem a intenção de fazer, tá? Então, a formação da agenda se inicia com a instituição do problema. Depois, nós vamos para a fase do planejamento. Então, vocês vão trazer ali, né, a definição das linhas de ações que devem ser adotadas para a solução do problema. Neste ciclo, a interação entre todos os atores envolvidos, né, deverá ser trazida. Então, quem são os agentes políticos, né, sociais que deverão participar nessa política pública, né? Quais são os elementos, né, que nós, né, traremos para que esse planejamento ele corra de forma concreta e eficiente, tá? Então, nós deveremos trazer aqui todo esse planejamento de como nós vamos implantar essa política pública e como ela vai atingir, né, a sua meta, tá? E em quanto tempo também. Então, a escolha das ações, tá? Então, é o momento onde a definição dos recursos e prazos de ação deverão ser instaurados pela política, né? Quais são as leis, né, que essa política irá se basear, decretos, normas, resoluções ou em outros atos da administração pública. Então, é um momento onde eu vou trazer, né, tudo aquilo que é necessário para que a política ela se inicie, tá? Então, se eu vou precisar de recursos financeiros, se eu vou utilizar material humano, tá? Por exemplo, né? Eu tenho uma deficiência, vou trazer um exemplo aqui de uma política pública, né? Se eu tenho uma deficiência de vacinação em crianças, né, abaixo de 4 anos, né? Então, aonde está, eu já tenho meu ator, que são as crianças abaixo de 4 anos. Aonde está, né, a minha linha de ação? Minha linha de ação é a vacinação, né? Vacinar essas crianças, né? Os atores envolvidos. Nós temos aqui enfermeiros, né? Nós temos professores, porque essas crianças estão na creche, né? Envolvidos. Os recursos definidos, eu vou utilizar o material humano, né? Então, eu vou utilizar ali os meus colaboradores, servidores públicos, né, enfermeiros e da educação, né, os professores, os diretores de creche. Então, eu tenho aqui duas secretarias envolvidas, nós temos a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, né, e eu vou utilizar o quê? Né? Os próprios decretos de vacinação. Tá? Então, a minha ação é poder vacinar maior quantidade, né, de crianças abaixo de 4 anos nas escolas públicas.
tá? Então, é, aí eu vou para a quarta etapa, né, do meu ciclo das políticas públicas, que é a execução, né, e o monitoramento. É quando eu já estou vacinando e eu defino quantas crianças, eu vou ter o meu universo, né, que é o total de crianças, então se eu tenho 4.000 crianças, eu desejo vacinar, né, é, vai 500 crianças por mês até o máximo de 4 meses. Então, eu vou definir ali o meu cronograma, né? Quantas escolas eu preciso atingir, quantos profissionais eu preciso ter, né? Para que eu possa vacinar 500 crianças, né? Por mês até o limite máximo de 4 meses, que é o limite da aplicação da minha política pública de vacinação. São alguns exemplos que eu trouxe para que você possa compreender, né, o que é a proposta, né, da etapa 2. Então, a execução, monitoramento, ele é o momento de agir, é a transformação do planejamento e das escolhas em atos. Essa implementação consiste no conjunto de ações realizadas, né, por indivíduos, direcionada para a consecução dos objetivos estabelecidos mediante decisões políticas e acompanhamento dos resultados. Então, você poderá construir ali um cronograma, né, desses resultados, né? E aí, a quinta etapa é a etapa da avaliação. É o ciclo que contribui para o sucesso da ação das políticas, né, públicas, né, e a maximização dos resultados. Pode-se e deve ser aplicado a qualquer momento da atuação política, serve como fonte de aprendizado, pois permite ao gestor perceber quais ações tendem a produzir melhores resultados. Então, se eu não estou atingindo o meu resultado, na fase de avaliação, eu deverei verificar o porquê que eu não estou atingindo os resultados, né? E aí, se eu não estiver atingindo os resultados, por exemplo, porque eu não tenho a quantidade de servidores suficiente, eu deverei ali, né, colocar mais servidores, ou se eu não estou divulgando a minha política pública, eu tenho que verificar quais ações deverão ser implementadas para que o resultado da avaliação modifique, tá? Né, caso ele esteja abaixo daquilo que é esperado, ok? Então, a proposta é elaborar uma política pública, então vocês irão pensar numa política pública e vocês irão, né, elaborar uma agenda, né, com os problemas, justificativas e as fases, né, do ciclo das políticas públicas. Ok? Então, essa política ela deve ser relevante para a sociedade. Então, vocês vão trazer ali o problema, os atores envolvidos, né? Qual é o universo, né? Se eu quero fazer uma política pública para crianças, se eu quero fazer uma política pública para as mulheres, né? Se eu quero fazer uma política pública para os carentes. Então, né? Tragam todas as informações para que a política pública se torne clara, sempre visando atender ali a necessidade de um bem comum, tá? Então, o planejamento deverá ser realizado por todos do grupo, tá? É muito importante, né, que haja a comunicação e interação entre vocês, como eu já disse ali no início da nossa aula. Apesar de estarmos na educação à distância, nós temos diversas ferramentas que, né, auxiliam na comunicação para a realização do processo, tá? Esta etapa 2 ainda será construída na ferramenta Wiki, que é uma ferramenta que permite a realização de um texto a várias mãos. Você clicando ali na ferramenta Wiki, e mudando de visualizar para editar, você consegue fazer sua colaboração, suas modificações, né? Implementações. Como é um processo construtivo, vocês vão agora somar a etapa 1 à etapa 2 e ao final nós teremos um projeto completo com toda a riqueza, né? E todo aquilo que foi proposto por meio, né, das orientações, tá? Eu estou à disposição para sanar algumas dúvidas de vocês. Vocês podem me procurar, né, quantas vezes quiserem e puderem, via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Aquele balãozinho que fica disponível geralmente ao lado, né, da foto do professor, tá? Me procurem, eu procuro responder o mais rápido possível sempre. Esta web aula também foi gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem e puderem também. Ok? Por hora, eu deixo os meus votos de gratidão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.